É sempre um grande privilégio e também uma grande responsabilidade expor a palavra do Senhor. E nós estamos retornando às nossas exposições em Filipenses. Nos versículos de hoje, Paulo nos mostra que nossa fidelidade é demonstrada como parte do desenvolvimento da salvação que Deus nos deu. Então vamos ler capítulo 2, versículos 12 a 18. A palavra do Senhor diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então Paulo diz: Assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a salvação com temor e tremor. Aqui Paulo vai usar uma conjunção pois. Ele vai falar pois aí. A ideia dele é ligar esses versos a tudo que Paulo falou até agora. Não é uma ligação apenas com um trecho anterior imediato, que é o hino que a gente viu de Cristo, mas uma relação com tudo que foi falado. Paulo vira para eles e diz: sim, vocês estão em Cristo. E isso implica não somente imitar a Ele, mas implica que o resultado imediato de estar nele é ter a mesma mentalidade dele. É ter aquilo que ele tinha para agir como servo. Portanto, vocês sabendo disso, sabendo que ao estarem unidos a Cristo, possuem a capacidade para serem fiéis, como Ele foi, então, vivam isso. Desenvolvam a vossa salvação. É Paulo mostrando que tudo aquilo que foi falado, a fidelidade de Deus, nosso modo de vida como cidadãos no Evangelho, nossa união com Cristo, tendo a mentalidade dele de servo, tudo isso faz parte naturalmente do desenvolvimento da salvação. Por isso, Paulo não pede e não mostra nada de anormal. Ele usa verdades basilares do Evangelho para exortar aqueles irmãos. Interessante que Paulo reconhece primeiro a obediência dos filipenses. Ele vai falar: como sempre obedecestes. A questão aqui é a quem? É a quem eles obedeceram. Alguns dizem que é referente à obediência deles a Deus, mas eu entendo que seria mais bem interpretado a partir do contexto que é o costume deles de obedecerem a Paulo em suas exortações. Tanto que a continuação é: como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Paulo reconhece que aquela igreja entendia sua autoridade apostólica e que ela tinha costume de seguir as suas exortações. A argumentação é para que eles continuem a segui-lo em suas exortações, como já era o costume deles. Isso porque ele está prestes a exortá-los novamente. Filipenses, vocês me seguem naquilo que vos falo. Vocês obedecem também a Deus, por me atender. Portanto, ouçam o que eu vou falar agora. Aí ele fala: desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. E o que é essa ordem exortativa, desenvolver a salvação com temor e tremor, tem a ver com o que ele tinha falado anteriormente? Estou falando agora do hino.
Porque ele relaciona desenvolver a salvação com o hino e seu pedido no versículo 5, que é: tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo fronel, a mesma mentalidade que houve também em Cristo Jesus. E a resposta é simples. Desenvolver a salvação é viver a mentalidade de Cristo que já temos. É isso. Somos salvos em Cristo para fixar na nossa mente e unidos a Ele. Agora temos esse coração, essa mentalidade de Cristo fluindo em nós. Então, desenvolvam isso, trabalhem, coloquem em ação isso que vocês já possuem, vivam de acordo com o que vocês são em Cristo. Meus irmãos, isso é de extrema importância para nós. Embora tenha sido a graça de Deus que nos salvou e que continua nos sustentando, há uma responsabilidade inerente a essa salvação que Ele nos deu, que é viver, que é desenvolver, que é avançar, que é progredir no Evangelho, não ficar parado, estagnado, não retroceder, é avançar, desenvolver. Por isso que não há avanço da igreja se não vivenciarmos nossa mentalidade de Cristo, se não vivenciarmos o sermos servos como Cristo foi. Não há desenvolvimento se a igreja não vive para servir. Paulo continua dizendo que esse desenvolvimento da salvação deve ser com temor e tremor. Isso significa para nós que essa vivência da salvação não deve ser feita de qualquer forma. Não deve ser feita baseada no que eu acho, no que o meu irmão acha, no que o pastor acha, ou qualquer outra pessoa. Deve ser feita na vontade do Pai, naquilo que realmente é o Evangelho. Entendem? Não em subterfúgios, não em outras coisas, naquilo que realmente é o centro do Evangelho. Salvação e seu desenvolvimento não é sobre gostos pessoais, não é sobre libertinagem ou preferência de alguém. Salvação é sobre Cristo, sobre uma pessoa, sobre como essa pessoa transforma a nossa mente, nossa atitude, nossa adoração a Deus. É algo que precisa ser levado a sério, a ponto de temermos e tremermos se não houver progresso. Se a igreja não avança, eu e você devemos temer a Deus. No verso 13, ele diz, depois de ter falado já o que eles deviam fazer, olha o que Paulo fala: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. A primeira questão que a gente deve responder é: Deus erra? Pode responder com a cabeça. Deus erra? Existe alguma possibilidade daquilo que Deus planeja dar errado? Há algo que Deus faz que na verdade foi um fracasso? Exatamente isso. Deus não erra. Tudo o que Ele faz é bem sucedido. Logo, todo salvo possui o querer e o realizar do desenvolvimento da salvação. Todo salvo possui em si a vontade de desenvolver a salvação e essa realização, esse desenvolvimento. Por isso que não há salvo sem transformação. Não há. Paulo volta à mesma ideia do capítulo 1, no versículo 6, quando no versículo 5, nos versículos anteriores, ele tinha agradecido a Deus e aos filipenses pela cooperação deles no Evangelho. Mas logo após ele diz no versículo 6, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Paulo tinha total entendimento de que só existia a cooperação dos filipenses porque eles possuíam a salvação que Deus deu e que essa salvação há de ser consumada nos fins dos tempos. A responsabilidade de cooperar é dos filipenses, é nossa. A responsabilidade de desenvolver a salvação é nossa.
Mas só existe essa responsabilidade porque houve salvação. Só existe essa verdade, essa realidade de uma igreja que desenvolve sua salvação porque houve salvação dada graciosamente por Deus a nós. Paulo não está dizendo que salvação pode se perder. Paulo não está afirmando que Deus ainda não salvou, ele ainda está fazendo isso. Paulo está mostrando que, embora já se tenha salvação segura em Cristo, essa salvação tem um aspecto que é progressivo. Nós chamamos de santidade. O processo de Deus é do desenvolvimento da salvação. Santidade. Nós já somos santos em Cristo, mas precisamos externalizar essa nossa posição, viver isso. E quem é salvo, ele vai viver. Outra verdade que devemos tirar da nossa mente, já que Deus efetua tanto o querer como o realizar, ele faz tudo. Basta eu esperar. Isso é totalmente contrário da ideia que Paulo está falando aqui. Exatamente por Deus efetuar isso com a salvação, que o homem alcançado por essa graça consegue viver desejando e realizando essa progressão da salvação. Isso só me faz lembrar de Efésios 2, 8 a 10. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. E Deus preparou isso de antemão, para vivermos nela. Deus preparou essas boas obras, para os salvos viverem nela. E de novo, Deus não erra. Como está nosso desenvolvimento da salvação? É perceptível a transformação na sua vida? Do velho homem para o novo homem? Paulo continua sua exortação aqui. Paulo continua com mais um imperativo, com mais uma ordem exortativa. Ele diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Você convive ou já conviveu com alguém que é murmurador? Todos os ambientes ficam mais pesados e praticamente insuportáveis com alguém que é murmurador. Estou errado? Murmuração tem a ver com o lado emocional da reclamação. A murmuração reflete o coração que diz: eu mereço algo melhor. Quando nós murmuramos, nós nos inserimos no centro do nosso universo e achamos que tudo na vida é sobre nós. Quando não conseguimos o que queremos, imediatamente, quando queremos e precisamente como queremos, nós fazemos o quê? Murmuramos. Murmuração é a representação audível de um coração egoísta. Ele também fala sobre contenda. Contenda pode ser traduzido também por discussão ou questionamento aqui. O pensamento que está por trás de contenda é: eu sei o que é melhor e eu não abro mão disso. Seja em relação ao próximo, ao irmão, ou seja em relação a Deus. Aí, um exemplo é: se eu governasse o mundo, eu faria X, Y e Z de forma diferente. Você está questionando a soberania e a sabedoria de Deus quando você entra em contenda. Essa exortação nos traz à memória o povo de Israel, que é um povo marcado por ser murmurador. Saíram da escravidão do Egito e murmuraram frente ao Mar Vermelho. Trouxe a gente aqui para morrer? Foi isso, Moisés? O que Deus fez? Abriu o mar para eles passarem. Tiveram sede no deserto e murmuraram. O que Deus fez? Deu água. Tiveram fome e mais uma vez murmuraram. O que Deus fez? Deus deu o maná e as cordonizes. E ainda reclamaram do alimento. E assim vai durante toda a história do povo de Israel. Mas sabe de uma coisa? Não apenas deles.
de toda a humanidade, da nossa história. O ser humano tem tendência ao murmúrio, ao invés de pedir. Murmuração é diferente de lamento. No lamento, eu pergunto a Deus, por que isso está acontecendo com a minha vida? Mas no final, no lamento, eu reconheço que Deus é soberano. Na murmuração, não há reconhecimento. Na murmuração, eu quero ser algo melhor. Eu mereço algo melhor. E eu quero ser o Senhor da minha vida. Paulo liga as duas ações negativas. Murmuração e contenda não estão separados. A ideia é mostrar que ambas estão diretamente ligadas. Murmuração gera contenda. Uma igreja que possui um coração murmurador estará recheada de contenda entre os irmãos. Por quê? Porque estes irmãos estarão antes em constante contenda com Deus, por acharem que merecem mais do que possuem. Percebam, antes de eu murmurar contra o meu irmão, antes de eu entrar em contenda com o meu irmão, eu estou fazendo os dois contra Deus. Eu estou murmurando contra Deus. Eu estou entrando em contenda com Deus. O propósito de agir conforme as exortações de Paulo, que ele faz desenvolver a vossa salvação e não fazer tudo sem murmurações nem contendas. Vamos entrar no versículo 15. É para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Aparentemente, Paulo ecoa aqui as palavras de Moisés em Deuteronômio 32. Mais uma vez, Paulo faz esse paralelo entre o povo de Israel e a igreja. Um povo que não desenvolve a salvação, um povo que murmura e vive em contenda, não é um povo irrepreensível. É na realidade um povo impuro, cheio de culpa por estarem corrompidos, não se tornando luz. Igreja, murmuração e contenda é o estilo de vida de quem não tem Cristo, de quem não está em Cristo. É isso que Paulo quer enfatizar, que quem está unido a Cristo e possui a mentalidade dele de servo, não vive murmurando nem contendendo. Lá em Deuteronômio 32, Moisés diz assim no versículos 5 e 6. Ouçam, prestem atenção. Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é Ele teu Pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Isso é extremamente forte. O povo que procede corruptamente age como os que não são filhos de Deus e perde a bênção da herança. Nós queremos perder a bênção de Deus? Eu não quero. E a pergunta que fica para nós é a mesma de Moisés a Israel. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante? Essa é a pergunta que fica para a gente. O que estamos fazendo de nossa vida, meus irmãos? O que estamos desenvolvendo se não for a salvação que Deus nos deu por graça? Como estamos vivendo se não agradecidos ao Senhor por tamanha obra em nossa vida? Será que somos loucos e ignorantes a ponto de mantermos um estilo de vida de murmuração e contenda? E é interessante porque o que tem de crente reclamão não dá nem para contar, que causa intriga. Você vê aí, é só você sair e ver nas igrejas. Não, eu sou assim, sincero. Eu falo na lata mesmo. Weber, eu não levo desaforo para casa. Minha personalidade é assim, forte. Eu sei o que eu mereço. E sei quando estão errados. E não vou deixar de falar não, viu? Sabe, pastor, eu mereço algo melhor do que isso que estou vivendo. E começa a murmurar.
quer saber de uma coisa? Você não me verá concordando com isso. E eu espero também que vocês não concordem com isso, se eu assim o fizer. Você não me verá concordando com isso. E a minha pergunta será a mesma de Moisés. É assim que recompensas ao Senhor? É assim que você agradece ao Senhor? Com esse estilo de vida, você só pode estar louco. Ou, se não está louco, é ignorante, que não sabe. Um coração servil não abre espaço em si para a murmuração e a contenda, mas transborda ações de graça e união. Para resplandecermos em meio às trevas, para sermos luz, nós precisamos desenvolver a salvação. Não murmurar nem contender. Precisamos ter aquilo que Cristo tinha para ser servo, que é o coração de Cristo. E nós temos. É por isso que na salvação, Deus nos torna capaz de desejar o desenvolvimento dela, de andar em santidade. Deus nos torna capaz de continuar querendo cada vez mais ser santo e agir como Cristo, sendo servos. A continuação de Paulo é, desde o versículo 15 de novo: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Quem desenvolve a salvação não murmura e nem vive em contenda. É filho de Deus, é luz no mundo, é também um servo que preserva a palavra da vida. Podemos inverter. A gente pode falar que quem preserva a palavra da vida é um servo que desenvolve a salvação. Não murmura nem vive contenda. Esse servo que preserva a palavra da vida brilha em meio às trevas, e ele atesta com suas atitudes que ele é filho de Deus. Paulo desejava ardentemente que os irmãos de Filipos seguissem essa exortação dele. Ele já havia falado no versículo 2 deste capítulo que a alegria dele seria completada com esse desenvolvimento da salvação dos irmãos. Agora ele afirma que isso também comprovaria no dia de Cristo que ele não trabalhou em vão, que ele não serviu em vão. Paulo sabe que o serviço nunca é em vão. O sucesso do serviço, da obra, não depende da resposta das pessoas. Depende da obediência. Paulo sabe disso, mas ele quis demonstrar que aquilo que o deixaria extremamente satisfeito e feliz em Cristo era esse desenvolvimento deles. Era essa vivência daquilo que eles são. Tanto que nos próximos versículos ele vai dizer: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Eu quero ler em outra versão isso aqui, ok? Porque às vezes fica um pouco difícil pra gente. Eu quero ler na versão da NVI. Ele vai dizer assim: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que vocês oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Paulo, remetendo aos sacrifícios judaicos, quer mostrar que a alegria dele pelo serviço daqueles irmãos estará presente, mesmo que isso acabe em morte para ele. Se o preço a pagar pelo serviço é minha vida, Paulo está dizendo: eu me sacrifico e estarei alegre por vocês estarem desenvolvendo a salvação de vocês. Olha essa mentalidade de Paulo. Olha esse coração de Paulo. Paulo é prova cabal de que nós podemos viver a mentalidade de Cristo, a mentalidade de servo. Assim como Cristo deu a vida pelos pecadores,
servindo até a morte, e não qualquer morte, morte de cruz, Paulo não tem problema em se sacrificar em prol do Evangelho. E chama os filipenses a viverem a mesma alegria que ele tinha. Uma alegria independente da morte por Cristo. Uma alegria que existe porque Cristo morreu, ressuscitou e agora está unido a Paulo, aos filipenses e a nós. Estamos nos alegrando no avanço, no desenvolvimento da salvação dos nossos irmãos? Será que temos parado para refletir sobre a vida do nosso irmão? Não só para julgar, mas também para se alegrar com ele? Nossa, como aquele irmão está desenvolvendo na salvação. Como aquele irmão está com o coração de servo. O mesmo coração que Cristo teve. Como que aquele irmão está servindo a Deus. E isso é fantástico. Deus me faça assim também. Nos alegrar com o desenvolvimento da igreja. Do povo de Deus. Eu quero terminar com algumas conclusões. O que nós devemos fazer quando nos sentimos impelidos a murmurar e a contender? Eu quero lhe dizer que você é o pregador mais influente da sua vida. Por quê? Porque ninguém prega a você tanto quanto você mesmo. Ninguém fala a você tanto quanto você fala. Então meu conselho é: pregue a si mesmo. Se você está impelido a murmurar, a entrar em alguma contenda, pregue a você. Mas pregar o quê, pastor? Você pregue para a murmuração, que a única coisa que merecíamos era a morte. Era a condenação. Mas em vez disso, nós recebemos vida. E tudo mais que precisamos para viver, Deus também nos deu. Deus nos deu. Então não precisamos estar ansiosos, desejando coisas além daquilo que realmente nós merecemos. Pregue para a contenda que Deus é desde o princípio. Não há Senhor como nosso Deus. Deus é o único. Ele planejou por completo a história da nossa vida, como diz lá em Atos 17, 26. O seu plano é para a glória dele e para o nosso bem. E por isso, nós não somos o centro de Jesus, como alguns pregam. Pregar a si mesmo será útil para você, para mim. Mas você, ou o seu pastor, nunca será o seu salvador. Pregar a si mesmo não é sinônimo de salvação. Pregar a si mesmo é uma ferramenta. Mas a salvação nós encontramos naquele que desceu do seu reino celestial para libertar a gente da escravidão do nosso ego. Achegue-se a Cristo. Vá até Cristo, o Rei do reino de Deus, e experimente a alegria e a paz que só Ele pode dar à nossa alma. Cristo nos salvou, não para sermos murmuradores ou contentadores, mas para estarmos alegres e em paz. Também lembremos sempre de viver ações de graça. Isso é não apenas necessário para nós, mas também transformador. Um coração grato nos leva ao contentamento. É uma marca que pertence aos filhos de Deus, a gratidão. Gratidão é sinônimo de paz. Você pode perceber. Se você conhece alguém que ele tem um coração grato, você percebe que ele vai estar em paz. Graça é ter Cristo. Eu quero terminar dizendo que a salvação é como a vida. Há crianças de rua em que a vida não tem desenvolvimento. Estão vivos, mas o potencial de vida é totalmente abafado pelas drogas, roubos, tudo mais que os fazem regredir ou ficar parados no mesmo lugar. Qualquer outro subterfúgio. Agora pasmem,
Isso não é comum só a esses tipos de pessoas presas em seus vícios como as drogas, mas também há membros da igreja local presos em seus vícios do seu coração. Esse tipo de membro não desenvolve a salvação, se é que ele seja salvo. Aqueles que são de Cristo vão além de meras palavras. Aqueles que são de Cristo vão além de mera afirmação: eu estou salvo. Não basta você afirmar: eu estou salvo. Nós sabemos que salvação é pela fé, mas fé gera obras. Por que eu estou falando isso? O resultado de um salvo que é apenas confessional, que não vive essa salvação, é uma vida mesquinha. É como a flor que é murcha. Flor foi feita para ser murcha? Para ficar murcha? Não. A beleza da flor se perde. É como dinheiro inflacionado, que não compra mais nada. É uma salvação sem valor. É uma salvação sem segurança. Esse tipo de pessoa, esse crente confessional, anda dizendo: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Mas no caminho até lá, vive como cidadão em si mesmo, não como cidadão em Cristo. Esse é o crente confessional, que só confessa, mas não vive. Quem vai para o céu é perceptível em seu respirar, é perceptível em sua mentalidade, em seu modo de agir, em seu serviço, o anseio pelo eterno e pelo seu reino. É perceptível. Quem vai para o céu serve como Cristo serviu. Amém? Até o dia de Cristo, que nós sejamos uma igreja que avança, que desenvolve a salvação, vivendo com o coração de Cristo, que é o coração de servo. Só assim, para continuarmos progredindo, sendo gratos por todo o processo divino da salvação. Servo e murmuração, servo e contenda, não cabem no mesmo estilo de vida. Entenderam? Servo e murmurador, servo e quem está sempre em contenda, não cabem juntos no mesmo estilo de vida. Se ao analisarmos nossa vida, percebermos que somos murmuradores e rápidos para a contenda, Deus, por meio desses versículos que lemos hoje, está nos dizendo: passou da hora de serem servos, de vocês desenvolverem a salvação. Vamos servir a este Deus. Vamos servir a esse Deus.